pessoal, bem-vindos ao estudo mediúnico. Então vamos iniciar a nossa prece, fechar os olhos, deixar o corpo numa posição confortável, respirar pausadamente, tranquilamente. Sara, quer fluidificar a água? Pode colocar água aí, Sara, tá? A gente pede para fluidificar as águas também. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigado por mais essa oportunidade dos nossos estudos mediúnicos. Que esse estudo, essas palavras de hoje possam ser proveitosas para nós encarnados e para os desencarnados que estão aqui presentes. Agradecemos a espiritualidade maior, os nossos mentores, por essa proteção, por esse equilíbrio de energia que nos é dado nesse momento. Pedimos paz, tranquilidade, que os nossos corações, nossa mente possam estar tranquilas e com o coração aberto, que a gente possa usar esse aprendizado para usar no meu dia a dia, para sempre estar no meu caminho evolutivo, que eu possa melhorar, não só como médium, mas como pessoa, que a minha evolução, o meu amadurecimento, eu sei que está entrelaçado com a minha mediunidade. Pedimos para fluidificar as águas de quem está colocando a água e das pessoas que estão aqui presentes, que elas sejam fluidificadas de acordo com a necessidade física e emocional de cada um. Agradecemos por esse momento e iniciamos os nossos estudos mediúnicos na certeza que estamos cada dia a um passo a mais para o nosso desenvolvimento como médium e como ser humano. Graças a Deus que assim seja. Então podem abrir os olhos. O nosso estudo mediúnico hoje, eu vou iniciar aqui a leitura, né, que a gente faz o estudo baseado no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que é um comentário do livro Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier, né, psicografado pelo Chico Xavier e é ditado pelo espírito do André Luiz. Então a gente vai iniciar hoje o capítulo 8, né, que chama Tomadas Mentais. Quem tiver o livro, eu coloquei o livro aí nos stories, o livro em PDF, né? Essa capa minha, ela é muito antiga, a capa de hoje não é mais essa. Esse livro é muito antigo, tá bom? E hoje a gente inicia falando sobre, mais uma vez, né, Martins Peralva, voltando ao assunto que é o centro do nosso estudo, né, que é o nosso estado mental. Lembrando que aqui nós não estamos fazendo desenvolvimento mediúnico. Nós estamos estudando a mediunidade para nos desenvolver, a pessoa, porque a mediunidade ela é neutra, né? Ela não existe você pegar uma faca e desenvolvê-la para o bem e para o mal. Eu vou manusear a faca de acordo com o meu campo mental. Então, lembrando sempre, aqui é uma continuação para quem quer aprofundar no mundo mediúnico do nosso Evangelho no Lar. O nosso Evangelho no Lar é a nossa reforma íntima. E aqui no estudo mediúnico a gente vai adentrar o mundo espiritual. E como a gente sabe que lá no início está escrito no livro do Domínios da Mediunidade, né, do Chico Xavier, que a mediunidade ela ocorre todo no nosso campo mental, é psíquico. Nós temos as questões orgânicas, mas a mediunidade ocorre toda no nosso campo mental. A gente já estudou isso aqui desde o início
Quem quiser acompanhar desde do início, nós colocamos todos os estudos lá no YouTube, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Coloca lá na velocidade 2 e ó, manda bala. Então eu vou iniciar aqui a leitura, tá? O capítulo número 4 do livro Ora em Estudo apresenta problemas de suma importância para todos os que nos achamos empenhados no esforço de autorrenovação com o Mestre. Analisando aquele magistral capítulo, melhor se consolidou a velha impressão de que, em vários casos, nem sempre o obsessor é o desencarnado, mas sim o encarnado. E aí eu já vou dar uma pausa aqui para a gente hoje falar muito, aliás, sobre a questão da obsessão, né? Porque a gente vai adentrar alguns conceitos, algumas coisas, e é importante que nós possamos entender todos os mecanismos da obsessão que é usado, né? Porque como médiuns, numa prática mediúnica, nós iremos ver muito isso. Então existem as obsessões, né, do desencarnado para o encarnado, que é o que mais a gente comenta, que é o que é mais comum, né? Existe o desencarnado para o desencarnado, que é o que nós vamos falar hoje, que vai adentrar aí os estudos falando sobre os ovoides. Poucas pessoas conhecem, até no mundo do espiritismo mesmo, porque não é todo mundo que gosta de estudar a mediunidade. Então, eu já fiz uma live falando sobre obsessão, né? Só que essa live sobre obsessão, a gente não foi a fundo como a gente vai hoje, porque aqui todos nós já estamos estudando a mediunidade, nós temos uma bagagem, então nós já podemos ir mais a fundo, nós podemos ir conhecer esse mundo da obsessão na sua profundidade. E aí a gente vai falar hoje dos ovoides, que acontece de desencarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Mas existe também a obsessão, né, do encarnado para o encarnado e do encarnado para o desencarnado. Esses tipos de obsessões a gente vai deixar para falar em outro momento. Hoje a gente vai falar aqui sobre essa questão dos ovoides. O ovoide é o espírito desencarnado retraindo seu perispírito até se formar no formato de um ovoide, né? Mais ou menos do tamanho de um crânio de uma criança. E por que um espírito ele vai se contrair o seu espírito de tal forma a se formar um ovoide? Isso vai acontecer quando o espírito desencarnado, ou ele desencarnou com muito ódio, com vontade de vingança, e fica com aquela ideia fixa, repetição, vingança, ódio, vingança, ódio, vingança, ódio. Ele vai se auto-hipnotizando. E aí ele vai regredindo na questão do espírito e vai se contraindo até se formar um ovoide. Ele se perde nesse mundo mental. O ovoide, ele só ali é como se fosse apenas, não, né? É apenas uma atividade mental. Ele perde até as funções dos chakras, né? Do nosso centro de força. Isso acontece, o próprio desencarnado se fazendo ovoide, pela repetição, pela auto-hipnose, ou de vingança ou de culpa. Eu já vi das duas formas. O de culpa, a pessoa desencarna e fica com aquele remorso no coração e fica com essa ideia fixa. Por que eu não fiz isso? Eu fui tão mal, eu fui tão mal, eu fui tão mal. E fica nessa prisão mental e vai se transformando, né? Se retraindo no ovoide. Isso é o próprio desencarnado se auto-hipnotizando. Porque tudo a gente vai ver que é sugestão mental. Então, tudo, mediunidade, obsessão, a gente vai ver que é tudo no nosso campo mental. Existe também a pessoa ser hipnotizada por espíritos das trevas. E aí a gente vai ver muito o André Luiz falando sobre isso. Um livro excelente que fala muito sobre isso é o livro Libertação. Um espírito, né,
lá das trevas, ele geralmente é um líder espiritual, ele é muito inteligente, ele tem um magnetismo, um poder de hipnotizar muito grande. Aí o que ele faz? Ele pega esses espíritos que já desencarnam com esse problema, né, de vingança ou de culpa, e ele vai potencializando aquilo, hipnotizando o espírito, e o espírito vai se transformando também num ovoide. Então existem esses dois tipos. E por que os espíritos fazem isso com outros espíritos? Porque eles implantam esses ovoides, esses espíritos que estão perdidos naquele mundinho deles, implantam num perispírito de um encarnado. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? E aí eles vão implantar no perispírito de um encarnado para a obsessão ser mais intensa. E aí esse ovoide vai ficar no perispírito do encarnado e vai sugar a energia vital da pessoa. Porque esse ovoide, ele não está produzindo energia porque ele está sem a função dos centros de força. Então ele vai estar ali sugando energia, ele vai estar vampirizando o encarnado, ou vai também estar o campo mental de um vai alimentando o outro, né? E aí eu vou colocar aqui um vídeo que vocês vão entender. Ó, começou, né? Isso aí é um ovoide. Essa é a forma do ovoide, que no livro, né, do André Luiz, ele fala que se torna uma coisa gelatinosa e de uma forma assim acinzentada. E o tamanho, ele vai variar, né, do tamanho de um crânio de uma criança para o tamanho de um crânio de um adulto. Para quem nunca viu, prazer, esse é o ovoide. É uma coisa muito triste, porque um ser humano se degradar, chegar a esse ponto, um espírito, né, é um retrocesso, né? É a questão também moral, quando o espírito tem muita raiva, muito ódio, essa repetição mental, essas ideias fixas, elas fazem com que se contraia o perispírito. E aí lembrando, aí está o espírito, né, de uma pessoa normal, aí os chakras, não sei se tá pequeno, mas dá para visualizar, né? Ah, sim, deixa eu... Peraí, gente, agora eu não... Pronto, desativei. E aí estão os chakras, que a gente sempre trabalha em cima deles, que é o nosso centro de força. E aí eles vão perder essa função dos centros de força e vão se diminuindo, vai retraindo. Ó, o vídeo vai mostrar, tá vendo? Ele vai se retrair e vai se transformar num ovoide. E dentro desse ovoide existe um espírito. É o campo, ele se resume agora apenas num campo mental. E aí está o ovoide quando é implantado nos seres encarnados, em nós, né? Esse é o tipo de obsessão mais profunda, mais difícil de lidar, porque ela fica ali às vezes de um jeito tão enraizada na pessoa, que tem livros que o espírito desencarna com esses ovoides e tem espíritos que reencarnam com esses ovoides, que para desvincular um do outro, às vezes é um trabalho que tem que ter toda uma equipe, né, de médiuns, de pessoas ali ajudando. Então tá aí um espírito de uma pessoa com vários ovoides, vampirizando a energia vital e alimentando ali, trocando os pensamentos. Olha como é que fica. Então a gente vai falar, a gente está falando, né, nessa questão dos ovoides, porque numa prática mediúnica isso a gente vê acontecer. E é claro que eu não vou chegar para uma pessoa e vou falar, olha, você está com ovoides, até eu explicar para uma pessoa quem é um ovoide, ou amedrontar, né, uma pessoa, falar para ela o que está acontecendo com ela, é melhor eu apenas fazer o meu trabalho ali como médium, com um dirigente, com a equipe mediúnica, numa mesa mediúnica, e ser tratado. Existem práticas mediúnicas, inclusive tem uma relatada no livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio de Miranda, que ele fala que na mesa mediúnica, um médium, para curar um ovoide, né? Ele falava assim, que quando ele conseguiu sair daquele mundo perdido que ele estava, aquela prisão mental, ele fala para o dirigente que a mãe dele estava todo o tempo presente com ele,
Mas ele não percebia a mãe dele, porque um espírito, para estar preso como um ovoide, ele não vê nada, ele não vê ninguém. Ele continua repetindo o pensamento: vingança, vingança, culpa, culpa. Ele não vê, ele não escuta. E aí, para um espírito ser tratado, sair dessa função do ovoide, ou vai passar por uma mesa mediúnica para ter aquele trabalho com a equipe espiritual, porque também precisa das nossas energias que são mais densas, né? Ou ele vai precisar reencarnar para apenas curar o perispírito que ele deformou. E aí por isso que existem as mortes prematuras também, por isso que existem abortos espontâneos. É a oportunidade de um ovoide refazer o perispírito dele nessas reencarnações mais breves, né? Eu vou deixar só mais uma vez esse vídeo, aí eu acho que tá bom, né? Então esses são os ovoides que eu queria mostrar para vocês, o que pode acontecer com um espírito e a que ponto que pode chegar uma obsessão. Existe também no livro Meu Além de Dentro e de Fora, escrito, psicografado pelo Huberto Roden, que ele fala de uma cena que ele vai lá no mundo das trevas e ele fala sobre essa questão que ele fica espantado, que ele vai no lugar lá no mundo das trevas e ele vê várias caixas. E o pior, o que ele diz, né, que ele ficou aterrorizado com o que estava dentro daquelas caixas. Ele dizia que os espíritos guardavam ovoides, né, humanos ali dentro para poder implantar nas pessoas que eles queriam obsediar, no sentido da sua satisfação, né, de obsediar aquela pessoa. Então eles usavam esses ovoides. Deixa eu ver aqui. E aí, ó, o que a gente mostrou no vídeo, né? O espírito se transformando no ovoide. E a partir desse ponto, no mundo que construiu para si uma bolha, um ovoide. Vocês entenderam o que é um ovoide? Ficou claro? Querem fazer alguma pergunta? Eu posso continuar aqui. É complicado. Gente, nesse mundo espiritual existem coisas que, meu Deus, então assim, é um assunto profundo, é um assunto que eu falo aqui no estudo mediúnico, porque quem tá aqui já tá querendo entender coisas que acontecem no mundo, nesse mundo, né, espiritual, e eu não vou ficar também só falando as coisas boas, eu tenho que mostrar para vocês o que acontece de pior com o ser humano, com o espírito de um ser humano, né? Ficou claro? Ah, que bom, Silva. Um obsessor, a gente nunca tem que colocar a culpa nele. A gente tem que entender que ele se alimenta do nosso campo mental. Então é uma troca. Se eu não estou no mesma sintonia com ele, naquele campo mental de vingança, de ódio, o ovoide não vai ficar comigo, ele não vai ter sintonia. O ovoide, para ficar com a gente, ele tem que ter a sintonia também. Então, como fazer? Para tratar uma obsessão nesse nível, aí tem que ir no centro espírita, tem que passar por um tratamento espiritual. E aí quem não tem centro espírita perto, vamos fazer então evangelho no lar, esse passe. Se eu não tenho como ter acesso a um centro espírita, tem vídeos aí que eu já até coloquei no YouTube de passe virtual, porque a gente tem que fazer tratamento com passe e com água fluidificada e mudança de pensamento, reforma íntima. E aí a gente pensando nessa questão do ovoide, a gente pode começar a entender por que algumas depressões são espirituais. Porque se o ovoide ele suga a energia vital da pessoa, a pessoa vai ficar com um desânimo, né? Uma vontade de ficar só na cama, não vai querer fazer nada da vida. O Alan está perguntando, os ovoides também transmitem pensamentos para os médiuns? Sim, transmitem. Porque os médiuns, nessa questão de sintonia, eles vão sintonizar, se tiver uma questão de uma obsessão, vai vir um ovoide, vai vir obsediar um médium da mesma forma que uma pessoa que não é médium, né, com aquela mediunidade aflorada. E como é que eu posso perceber? Com a vidência, Alain. Os videntes, quem vê espíritos, vê os ovoides, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui pergunta.
No tratamento espiritual, geralmente no tratamento espiritual, os médiuns videntes vão ver se tem ovoide ou se não tem, tá? E isso, num centro, hoje, não se fala mais para a pessoa que está em tratamento espiritual se ela tem espírito obsessor, quantos que ela tem, se ela tem ovoide, não precisa, a pessoa não precisa nem ficar sabendo disso. Os médios já fazem, né, esse tratamento na pessoa, tá bom? Ótima pergunta da Lisandra. O ovoide volta ao perispírito normal? Volta. A partir do momento que a espiritualidade cuida daquele ovoide, né? Na própria mesa mediúnica, ele já começa a receber as energias para ele começar a se voltar ao que ele era antes, ele volta ao perispírito normal. Porque um ovoide, ele não perde o seu perispírito, ele apenas se contrai. Ele é uma retração, né? Então, ele não se perde. E aí tem muitos, né, ovoides que para recuperar definitivamente, é necessário, né, passar por reencarnações aqui breves. Reencarnação na qual só vai vir para recuperar o perispírito. Ou então, tem pessoas que, quando vieram de ovoides, elas podem reencarnar com várias deformações no corpo. As pessoas que nascem, né, com alguma deficiência física, não estou dizendo que são todas, né? Não existe uma regra. GSI estava dizendo que nunca ouviu falar sobre ovoides. Pois é, isso a gente estuda na mediunidade, porque não tem porquê numa palestra você vai lá procurar um conforto, um evangelho do lar, a gente parar para ficar falando de ovoide. E é por isso que eu falei, eu estou falando isso aqui hoje para vocês, porque a gente está no nosso estudo mediúnico. E aí, só para concluir então, vocês estão vendo aí, ó, o corpo de uma pessoa, o perispírito com vários ovoides. Ó, outro aí também com os ovoides, eles ficam, os médiuns videntes podem ver isso. E aí agora eu vou mostrar uma pessoa, ó, uma pessoa que faz prece, faz evangelho no lar, está com a sua reforma íntima, sempre no esforço de se desenvolver, ela vai ter os chakras aí, ó, todos brilhosos, a aura dela, tudo brilhoso, tudo certinho, equilibrado. O ovoide não vai conseguir penetrar uma aura de uma pessoa dessa. Entende a importância do nosso autodesenvolvimento? Porque essa foto, ela mostra bem uma pessoa equilibrada, né? Isso não é uma pessoa que vai colocar em mim. Eu que vou construir isso no meu perispírito, na minha aura, com os meus pensamentos, com o meu comportamento. E aí, falando sobre isso, já que a gente está falando sobre o ovoide, que é bom a gente já ter esse conhecimento, existe também uma outra forma que o espírito desencarnado, ele transforma o seu perispírito em uma forma animal, uma forma grotesca. E aí é chamado zoantropia no espiritismo. E isso também já vi muito em mesa mediúnica. E aí o que acontece? Quando a gente vê um animal, porque não existe animal na erraticidade. Animal desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou. É imediato, não existe, né? Existe poucos casos raros que o Chico Xavier já descreveu, mas a regra, né, nesse caso é que não existe animal na erraticidade, assim como não existe criança perdida aqui entre nós, que a gente já comentou sobre isso. Criança sempre vai lá para o mundo espiritual ser amparada. Mas acontece que tem espírito que ele se auto-hipnotiza também, ou da mesma forma o espírito vai sugestionar a mente dele, vai hipnotizar, que ele vai se transformar num perispírito dele, vai ser de um animal. E aí a gente fala, né, da licantropia, que é geralmente o espírito que se transforma em lobo. Tem a sinantropia, que é o espírito que se transforma em cachorro. Já vi espírito em mesa mediúnica que ele estava em forma animalesca e o médium, para ajudar, para dar passividade, para receber o choque anímico, o espírito ele não consegue nem falar, ele só consegue rugir. Não consegue, depois de choque anímico, de prece, de conversa, de diálogo, e até falar pro espírito, você é um ser humano, você não é animal, porque isso também é uma prisão mental. E aí o Hermínio de Miranda,
ele nos fala, né, que nesse caso da zooterampia, o hipnotizador ou magnetizador, ele não tem o poder de, pela vontade dele, transformar um espírito com perispírito de animal. Não é ele que faz isso, mas ele tem a sabedoria, né, digamos assim, a inteligência para, através da sugestão mental da vítima, ele usar da própria mente da vítima, ele vai saber ali os mecanismos, né, os dispositivos para usar na mente daquela vítima para ela se transformar em animal. E aí a gente tem um exemplo, um caso no livro, Libertação também, que o André Luiz, ele vai num lugar. Gente, tá pesada a live hoje, né? Mas é bom a gente já ter conhecimento disso, né? Por isso a importância da gente estar no autodesenvolvimento, né? Pra gente ter medo. A gente só tem medo que a gente desconhece. Por que eu não tenho mais medo de espírito que vem com a forma demoníaca aqui em mim? Porque eu sei que aquilo não existe. É o perispírito se fazendo visível daquela forma para assustar nós médios, né? Mas que no fundo é um ser humano, é meu irmãozinho como outro qualquer. Mas aí no livro Libertação, também no capítulo 5, tem um exemplo excelente que o André Luiz vai falar sobre o caso de uma mulher. Deixa eu voltar só um pouquinho. Nesse livro Libertação tem uma parte que ele é maravilhoso, gente. André Luiz vai junto com outro espírito lá no mundo das trevas, nos submundos, para entender algum mecanismo. E eles vão disfarçados, eles têm que abaixar a vibração deles para poder entrar lá, para não ser percebido. É muito interessante essa história. E aí lá nesse mundo, submundo, existia um lugar que os espíritos os espíritos maldosos, os que são os líderes, que eles são muito inteligentes, eles tinham uma sala lá que era de julgamentos. Aqueles desencarnados que iam direto para o submundo, para o umbral, eles iam perguntar o que ele fez em vida e julgar, como se eles fossem Deus ali no submundo, né? E aí existe um caso de uma mulher que o André Luiz viu e colocou isso no livro pra gente. Foi uma mulher lá nesse julgamento e perante ao juiz, né, que é um espírito que se intitula como juiz, ele pergunta, né, o que aconteceu, e ela mesma confessa o que aconteceu. Ela diz naquele momento que ela matou, né, os 4 filhinhos dela e o marido para poder ficar só no mundo dos prazeres e da bebida. Porém, a consciência dela nunca deixou de colocar esse peso na vida dela. E aí, nessa hora, o espírito julgador, maléfico, ele já vê o peso da culpa. Além da maldade que tinha naquele espírito da mulher, existia muito já a culpa. E aí o juiz, lançando o olhar para ela já de magnetizador, lançando o olhar para ela e fala assim: a sua sentença foi lavrada por você mesma, você não passa de uma loba. E aí a mulher já pronto, ela ouviu aquilo e ficou repetindo, né? Eu sou uma loba, eu sou uma loba. E nessa repetição ela já foi se transformando, o perispírito uma loba. E por que os espíritos também gostam desses espíritos que se transformam em animais? Porque vira animal de guarda para eles lá no submundo. Vira animal de fazer segurança deles, tudo. Pois é. Tem gente que já deve estar até suando frio aí, né? Mas existe, gente, existe. Então eu já vi em mesa mediúnica gente com várias formas, lobo, cachorro, cobra. A que nível que um espírito pode chegar? Mas a gente se surpreender disso não tem nem porquê, porque nós, encarnados, a gente vê ser humano fazendo cada coisa aqui, que às vezes a gente nem acredita que uma pessoa teve coragem de fazer aquilo. Por que não vai existir no mundo espiritual? A Camila já está assistindo mal. E aí, essa questão da zoantropia, zoo, que é de animal, né? Antropia, que é de homem. A gente vai ver isso até na Bíblia. Olhem lá no
capítulo do Daniel, capítulo 4, versículo 25 a 34, onde ele fala sobre o rei, né, Nabucodonosor, não sei nem falar esse nome direito, essa história bíblica que fala do rei, que era muito orgulhoso, né, achava que ele era o rei das galáxias, e aí vem uma voz e fala para ele, não fala desse, eu vou resumir, tá, gente, você abaixa a tua bola, e a partir de agora, aí tá na Bíblia, a tua habitação será como as feras, comerás feno como boi. E o que aconteceu que tá lá na Bíblia? Esse rei viveu por 7 anos como forma de animal. Não, Lisandra, vários tipos, tá? Eu só falei que é o mais comum, que é lobo e cachorro. E aí, esse rei fica 7 anos como forma de animal até que ele volta a ser o que era, né? Ele aprende a lição e volta a ser o que era. Isso é bíblico, tá na Bíblia. Então, assim, a gente vê isso no Espiritismo, a gente vê isso na Bíblia, mas sempre pensar, não é uma pessoa, não é um espírito, não é Deus, não é ninguém que faz isso com o espírito, somos nós mesmos. A nossa sugestão mental. Se eu tenho uma mente fraca, né, digamos assim, e acredito em tudo que me falam, que vai me sugestionar a minha mente, isso pode acontecer. Pode acontecer. E aí a gente vê a importância das nossas palavras para as pessoas. Se eu tenho a minha família, se eu estou diariamente falando para ela que ela não vai chegar a lugar nenhum, que ela é burra, que ela é aquilo, que existe famílias assim, então imagina o que a gente não faz com o ser humano que está do nosso lado. Imagina a criação dos filhos, a importância da gente estar sempre falando em amor, dar carinho, falar você é uma pessoa tão bacana, inteligente, você pode conseguir as coisas que você quer na vida. Olha a importância, porque se nós, através da sugestão mental, nós nos transformamos num animal, pelo contrário, nós também podemos nos transformar em coisas incríveis. O poder das palavras, exatamente. E aí, esse caso também de zoantropia é a questão com o choque anímico, uma mesa mediúnica, o espírito vai receber, o diálogo, o dirigente vai falar por aquele espírito, meu irmão, você não é animal, você é um espírito, você é humano, e com amor, né? Sempre com amor. E aí aquele espírito ele vai voltando à consciência de que ele é um ser humano, e aí vai ter aquele tratamento, né? E era isso que eu queria já falar hoje com vocês, essa questão da desobsessão, porque é muito pouco falado, porque ele é muito intenso, ele é muito profundo, e as pessoas se assustam. E lembra, essa questão da sugestão mental, ela é tão poderosa na nossa vida, que é o que eu falo para vocês. Ah, eu tenho medo de espírito. Não precisa ter medo de espírito. O espírito, ele não pode fazer nada contra mim, certo? É o que... O espírito, o desencarnado, por mais magnetizador que ele seja, mais inteligente, poder sobre tudo, o único poder que ele vai ter é quando nós nos somos sugestionáveis, né? A nossa mente se deixa levar. Então, por exemplo, se eu tô com medo de um espírito, o único mal que vai acontecer, que eu vou ter muito medo dele, e ele vai poder, através desse meu medo, me deixar aterrorizada cada vez mais, me deixar com palpitações e tudo, mas não é porque o espírito está me fazendo uma coisa ruim. Sou eu que estou me dirigindo para esse caminho. Por isso que eu falo, a gente só tem medo do desconhecido, porque um espírito, ele não pode vir aqui me bater, me matar. Ele não pode fazer nada disso, porque Deus não permite. Porque imaginou? Não existe obsessão, existe assassinato, né, do espírito pro encarnado. Ia ser muito mais fácil, ó, eu vou aí, vou te matar, você volta pra cá e a gente sai na porrada. Ia ser mais fácil, mas não é permitido. Então não precisamos ter medo dos espíritos. Nós precisamos entender o que acontece, o que acontece nesses casos, e sempre tratar com paciência, com amor, não se deixar levar pelo medo. E aí agora, se vocês quiserem... Ah, e eu tenho uma imagem aqui
do livro Libertação, tenho aqui, que eu falei para vocês. Deixa eu só desativar aqui. Aí, nesse caso, ó, zoantropia, licantropia, é o caso do livro Libertação, que eu achei essa imagem, né, no Google, que aí tá lá, tá vendo? O juizinho lá de roupa amarela, e aí é o lugar onde tem o julgamento, e lá tem uma mulher lá ajoelhada. E aí, isso é no mundo espiritual, tá? E aí, nesse mesmo também, André Luiz dizia que via vários escravos com vários ovoides, mas que esses dois aqui, né, que, com uma feição assim bem já judiada, que em outras vidas eles mataram muito escravos. Então esses ovoides eram alguns escravos que eles tinham matado com ódio, querendo se vingar. E você vê, é um espírito desencarnado com ovoide de outros espíritos desencarnados. Então o ovoide, ele vai obsediar não só um espírito encarnado, como o desencarnado também. Ficou claro? Tá? Não, aqui isso. E vou ativar. Pronto, agora vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar nesse sentido, porque daqui a pouco a gente já faz a nossa prece. Que eu não vou nem continuar aqui a leitura, para a gente tirar todas as dúvidas sobre esse tema, e aí no próximo estudo a gente continua falando do livro. Então eu espero que vocês tenham entendido que isso tudo para dizer o quê? A nossa mente, ela é muito poderosa, muito poderosa. É através da minha mente que eu vou acessar outras dimensões, outros mundos espirituais. Existe o nosso campo mental, porque o nosso perispírito, em desdobramento, em emancipação da alma, ele vai vagar, né? Vai por aí. Mas apenas no meu estado mental é que eu vou conseguir ir muito mais longe. Michele, aí, pois é, e se tá sem força até para rezar, aí é o caso de ver um tratamento espiritual, porque podem ser várias coisas, né? Queria que você explicasse sobre o choque anímico. Esse choque anímico, às vezes o espírito, às vezes não, o que acontece muito na mesa mediúnica, sabe esse tremelique que a gente tem? Numa mesa mediúnica passam, né, espíritos através do médium para receber esse choque anímico, que é o quê? Ele vai por um momento acoplar no meu perispírito e vai receber as minhas energias que ele precisa para o tratamento dele, porque as nossas energias são mais densas, ele precisa daquela nossa energia para dar aquele choque. O que é o choque? É o despertar, é para fazer ele dar sabe, você dá uma sacudida na pessoa, acorda, você tá assim, você precisa se curar. Então ele vai se receber essa energia, aí por isso que se chama choque anímico, porque ele vai, através dessa minha energia como médium, ele vai poder ter um despertar, né, naquele momento. E por que existe os passistas na mesa mediúnica, que é essencial? É que nem eu falei para vocês, o problema de trabalhar mediunicamente em casa. Porque nesse choque anímico eu vou doar para o espírito, mas o espírito vai deixar a energia dele comigo também. E aí vão ficar esses miasmas em mim, na hora que ele vai embora. E aí vem um passista que vai me dar um passe dispersivo, que chama, né? Que vai tirar todos esses miasmas, todas essas coisas negativas que o médium fica nesse tratamento espiritual. E na mediunidade, eu vou abrir a porta. Eu não vou escolher quem é que vem, quem é que não vem. Porque a mediunidade, ela é exatamente para a gente ajudar espírito sofredor. Se eu quero desenvolver a minha mediunidade achando que eu vou ver só espírito superior, sinto informar, mas o que mais nós vemos são espíritos sofredores, espíritos malvadinhos também, mas os espíritos sofredores que precisam da nossa ajuda como médium. Senão a mediunidade, ela não teria a sua necessidade, o seu porquê. Por que a mediunidade com Jesus? Porque é a mediunidade que é para ajudar o próximo, não é para ficar vendo espírito iluminado, não é para ficar recebendo mensagem todo o tempo das galáxias e pronto, acabou. Não, a mediunidade é para ajudar esses espíritos sofredores. Já fui a um centro espírita e disseram que tem um obsessor. Gente, olha, esse centro espírita que fala que você tem um obsessor, por que eu sou contra isso? No atendimento fraterno, quando nós atendemos uma pessoa,
Eu, como médium, claro que eu tô vendo se a pessoa tem espírito obsessor, se não tem. Mas eu nunca vou falar para ela, olha, você tá com espírito obsessor do seu lado, você tem que fazer um tratamento. Isso vai ajudar em quê? E se a pessoa tiver medo? Não adianta. O que a gente faz? A gente encaminha ela para o tratamento espiritual, a gente explica que os médios vão ajudar, vai na casa dela, vai arrumar as energias. Se tiver obsessor, a gente vai dialogar com esse obsessor e tudo, a gente explica. E explica principalmente que se ela não mudar o comportamento dela, o tratamento espiritual vai ser uma coisa paliativa, porque a gente tira, desvincula ela daquele espírito obsessor, ela vai embora com os mesmos pensamentos, vai chegar em outro lugar e vai sintonizar com outro obsessor. Então a gente tira e a pessoa vai embora e sintoniza com o outro. Então não adianta tratamento espiritual se eu não me mudar também. Deixa a pessoa mais impressionada, exatamente. Então que existe isso tudo, eu vou falar para uma pessoa, você está com 5 ovoides, 10 espíritos obsessores. O que isso vai adiantar? A Fátima também já me falaram. Oh, gente, vamos fazer uma coisa. Quando uma pessoa falar que você tem um espírito obsessor, já de cara você já pensa, esse médium tem que estudar mais, tem que aprender mais. Então, se ele tem que estudar mais, ele não tem, digamos assim, talvez ele não saiba nem o que ele está vendo, porque sinceramente a mediunidade ela está junto com a maturidade. Vocês acham que as pessoas iam lá no Chico Xavier ficava dizendo quem estava com espírito obsessor e quem não estava? Não é essa a função da mediunidade. A minha função como médium, eu estou vendo que a pessoa tem espírito obsessor, tem ovoide. Eu tenho que encaminhar a pessoa, ajudar com o desenvolvimento dela, explicar o tratamento dela, mas de nada vai adiantar eu falar para uma pessoa que ela tem obsessor. E tem gente que tem muito medo. Aí tem gente que vai embora do centro espírita e nunca mais volta. Aí vai lá para a igreja evangélica, porque lá pelo menos eles não ficam apontando quem tem. Aí lá na questão é demônio, né, o capeta. Não fala, você tem, você não tem. Eles já colocam de uma forma geral e pronto. Porque lá é tudo Deus. Então, por isso que às vezes casa espírita perde muitas pessoas. Em vez de ir pelo amor, eles colocam medo na pessoa. E isso não ajuda ninguém. Ninguém encontra o seu autodesenvolvimento, expande a sua consciência através do medo. A Maristé, eu sempre senti muito triste com pensamentos negativos, pensamentos suicidas. Tem tratamento sim, Maristé. Um centro espírita tem tratamento para isso, tá? E aí, mais uma coisa, só para esclarecer. Quando a gente fala centro espírita, não precisa falar kardecista, porque o cunho espírita é kardecista, né? Porque as pessoas pensam, você tá falando espírita kardecista ou da Umbanda ou disso? Não, Umbanda é Umbanda, espírita é espírita. O termo espírita foi o Kardec que colocou, né? Que o espiritismo, espiritista. Então, sempre que eu falo centro espírita, eu estou me direcionando pro kardecismo, tá? Porque eu não falo aqui de outras religiões, até porque eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu estou sempre falando do que eu conheço. Somos energia pura. Inclusive, a Abadia Lúcia, existe um filme com esse nome, Energia Pura, que é maravilhoso. Fala sobre um ser evoluído que reencarna aqui. Mas ele era muito evoluído e é que mostra no filme que nós, seres humanos, nós não estamos preparados para receber um espírito tão evoluído assim. É muito interessante esse filme. Gleice da Espanha. Alguns médiuns dizem ter o corpo fechado. Isso um dia eu ouvi até uma pessoa falando sobre isso, uma pessoa que eu gosto muito. Um dirigente de um centro espírita, né? Esse negócio de corpo fechado não existe. Existe eu ter os meus pensamentos equilibrados, elevados. Porque se eu achar que eu tenho um corpo fechado e que nada vai me atingir, mas ao mesmo tempo eu estou com os meus pensamentos de inveja, maledicência, egoísmo, negativo, sentimentos, não existe esse negócio de corpo fechado. Existe eu controlar os meus sentimentos e meus pensamentos. Aí sim.
Eu posso falar que eu tenho uma mente fechada para esse negócio. Mas é orar e vigiar sempre, gente. Por isso que muito médium cai. Porque acha, né? Eu tenho um corpo fechado. Até os médios, assim, que nem a gente já estudou até aqui. Existem médios que reencarnam com a missão, espíritos puros que caem. Então eu dizer, porque eu sou médium, isso eu tenho um corpo fechado, isso não existe. Existe é meu esforço diário para não entrar em sintonia com espíritos obsessores. E aí a gente, quando fala isso, a gente vê que é um pouco até de vaidade, né? Pois é, Fátima. A Fátima está dizendo, esse esclarecimento está nos mostrando o caminho da cura. Aí a gente pensa na cura. É o mesmo mecanismo. É a nossa mente. Se eu vou num médium que eu acredito que ele vai me curar, assim como um espírito das trevas transforma um espírito em animal, um perispírito animal, é esse poder da sugestão da mente. Eu também posso, através da minha mente, me curar. Mas eu não acredito nisso. Aí eu preciso ir num médium que eu acredito que ele tem esse dom da cura e ele vai falar para mim, você vai curar, e eu me curo, mas não porque ele me curou, porque eu mandei, ordenei, né? A minha mente recebeu esse comando, a cura. Então é por isso que tudo que a gente fala aqui, eu falo para vocês, nós não precisamos de nada externo, nós precisamos de Jesus no coração, ter esse conhecimento do mundo espiritual, mas também não é para ficar bitolado nisso, nem com fanatismo, é para a gente entender. Porque também não é porque eu falei aqui de ovoides, que a partir de agora vocês vão achar que todo mundo... Eu tenho um ovoide, eu tô cansada, desanimada, tô sem energia, eu devo estar com um ovoide. A gente não vai bitolar, a gente não vai se perder, a gente vai entender os mecanismos. E aí eu vou entender que eu sou autossuficiente. Todos nós nascemos com esse potencial em nós. Eu posso me curar, você pode se curar, Paty, mas nós não acreditamos nisso. Por isso que nós precisamos de ir num lugar, de ir no outro médio, de ir não sei aonde, porque eu preciso desse comando mental vindo de outra pessoa, porque eu não acredito no meu. Mas eu acho, é que nem me pergunta, eu posso acender uma vela no evangelho? Pode, gente, se isso vai potencializar a sua fé, acenda. Eu posso dar 7 pulinhos na onda lá na Réveillon? Dê 7, dê 10. Se isso vai te ajudar na sua mente, que isso vai ser melhor para você, pule quantas ondas você quiser. Eu vesti de branco, vai me ajudar? Vai. Se você acredita que vai. A gente não tem que tirar fé de ninguém, a gente tem que deixar, porque é tudo mental. Então vocês entendem? A gente estudar sobre essa questão do ovoide, a zoantropia, a gente entende o que nós, como espíritos, somos capazes de fazer com o nosso perispírito. Nós, ninguém vai fazer isso com a gente, somos nós. Então, se é para o mal, eu também posso para o bem. Mas por que nós adoecemos tanto? Porque nós acreditamos mais no mal do que no bem, né? Os pensamentos vai mais para o lado negativo do que para o positivo. Então, por isso que existem as doenças, por isso que a gente não consegue se curar. Ou se consegue, poucos conseguem, ou então vão em outros médiuns. E é por isso que eu faço o evangelho, a gente faz estudo mediúnico. Porque eu entendo hoje, se eu acreditar no meu potencial, eu controlo a minha vida, eu controlo o que acontece comigo. Mas se eu não acreditar em mim, eu vou estar procurando cursos, livros, teorias de pessoas, tudo externo, mas está tudo dentro de mim. E teoria é o que mais a gente tem, né? Quantos livros a gente já não leu, quantas coisas a gente já não fez, mas a gente não põe em prática. Controle e autocontrole, exatamente. Tudo ocorre na nossa mente. Porque é o que eu falo para vocês, por que eu vejo o espírito com tanta intensidade? Tem essa questão da psicografia, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu perdi o medo, eu acredito, porque quando eu tenho medo, a minha mente protege até do meu campo visual. Se eu tenho medo, a minha mente, ela tem medo, então vamos proteger e não vamos deixar ela ver espírito nenhum.
Entendem? O que o medo pode atrapalhar a nossa vida até no campo mediúnico? Porque muita gente falou para mim, né? Ah, eu tenho medo. Gente, não combina. Mediunidade com medo não combina. E por que eu tenho medo? Porque eu não conheço. Eu desconheço que não podem. O espírito que se... porque o espírito se transforma em animal, ele também pode se transformar, o perispírito dele, com a aparência de um demônio, com coisas horripilantes. Pode, e isso acontece. Eu já vi vários. Tinha medo? Tinha, mas não tenho mais medo. Por quê? Porque eu sei que por trás daquilo ali existe um espírito, coitado, fraco, ou então é muito malvado, mas que o que é eterno é o bem, que um dia ele vai se voltar para o bem, e que ele é um irmãozinho meu. Então a gente tem que perder esse medo e sentir mais segurança na nossa mediunidade. Eu anotei aqui, eu vou ler, só para enfatizar o que nós já falamos, né? Hermínio de Miranda, ele fala que o hipnotizador ou o magnetizador, que são esses espíritos que fazem com que esses outros espíritos se transformem, né, em animal ou em ovoide, ele vai falar assim, ó: o hipnotizador, o magnetizador não pode moldar à sua vontade o perispírito da vítima, mas ele sabe como movimentar forças e dispositivos mentais. O espírito, então, a vítima, ela acaba por aceitar as sugestões e promove no seu corpo espiritual a deformação, perdendo até o uso da palavra, né? Porque o ovoide, ele não fala e o animal, o que se transforma em animal, ele vai rosnar, né? Então, aqui o Hermínio deixa isso bem claro, né? Que a gente sempre fala. O hipnotizador, o magnetizador das galáxias, ele não tem o poder de fazer isso com a gente, mas ele sugestiona, ele sabe como sugestionar a nossa mente, ele sabe os dispositivos, ele tem conhecimento dessa questão da nossa mente. Sâmia, muito interessante sua pergunta. Um outro espírito pode aparecer para um encarnado com a aparência de outra? Pode. E isso são espíritos que fazem isso, que também são outros conhecedores de transformar o seu perispírito com a aparência de outro. O que já aconteceu comigo. Na projeção astral, que é uma coisa consciente que a gente faz, a gente sai na hora do sono, né? A gente se despreende do nosso corpo e nosso espírito continua trabalhando no mundo espiritual. O que já aconteceu, que eu inclusive até falei para o Haroldo Dutra quando ele veio aqui, e a gente estava numa reunião mediúnica fazendo um tratamento, e aí de repente a gente vê tipo um beco assim, no final era o Haroldo Dutra, né? Parecia o Haroldo Dutra. Gente, vamos fazer uma palestra aqui agora, venham. Lá vai, né? Todo mundo vai, o Haroldo, né? Vamos escutar a palestra dele. Quando a gente vai lá, que a gente chega, ele começa a rir e se transforma no que realmente ele era. Porque não era o Haroldo, era um espírito se fazendo pelo Haroldo, para encurralar os nossos espíritos ali. E isso acontece. Parece até coisa de filme de ficção científica, né? Por isso que tem coisas que eu não falo muito, essas experiências mediúnicas, espirituais, porque se falar, vai falar, minha filha, vai para um sanatório, porque acha que você é esquizofrênica. E não é, gente. O mundo espiritual é uma coisa que a gente tem que ter estômago mesmo. Mas, gente, espírito das trevas, os malvadinhos, eles estudam muito. Eles têm vários mecanismos de fazer tudo para pegar a gente de jeito. Por isso que o bem, ele tá sempre também assim, acompanhando. Lembra sempre que eu falo, a cidade dos artistas foi criada porque no mundo das trevas eles estão planejando reencarnação de espíritos para poder, no meio das artes, obsediar cada vez mais e mais pessoas. E o bem tem que estar sempre acompanhando o mal para combater. E aí fizeram a cidade dos artistas para preparar espíritos para reencarnar com artes para elevar a vibração das pessoas.
Então, eles, exatamente como a Tainá falou, eles são muito astutos. Eles se transformam em outras pessoas, se transformam. Tem o caso da Ivone Pereira, né, que ela descreve num dos livros dela, não sei qual é, que ela fala que ela chegou perto de uma freira no hospital e ela achando, uma freira, eu vou ficar aqui com ela. Quando ela viu a freira, ela tinha um formato, o perispírito dela se transformou num demônio. E aí a Ivone falou, né, pernas para que te quero. Correu. Porque tem coisa no mundo espiritual que a gente não enfrenta, a gente corre. Porque eles são muito astutos, tem coisas ali que a gente ainda não sabe lidar. Já teve esses desdobramentos, projeção astral, emancipação da alma. Ai, gente, é um saco, tanto nome, né? Podia ser um só. Que eu entrei numa encurralada já também, que foi um espírito, ele era até altão assim, que me pegou literalmente no colo e saiu correndo. Porque tem coisas que eles falam, não vão por aí, não vão por aí. Mas a gente quer a curiosidade, ser humano, né? Enfim. Então acontece. Exatamente, Tainá. Corre que é cilada, Bino. Então tem muitas coisas nesse mundo espiritual que a gente aprende muito com a prática também. Eu já participei de acidentes coletivos, né? Teve um que eu já participei para ajudar, porque quando as várias pessoas desencarnam juntas, quanto mais médiuns ali presentes, para poder ajudar melhor para a espiritualidade. Porque nós estamos adaptados a essa energia desse planeta e a espiritualidade que vem para ajudar, eles são mais sutis, né? Tem alguma técnica de desdobramento? Alguma técnica para projeção astral consciente, né? Que você fala? Tem. Porque o que acontece? No espiritismo, desdobramento, a palavra desdobramento é usado quando o médium desdobra numa prática mediúnica. E é sempre consciente. Numa prática mediúnica, eu vou me desdobrar e vou junto com a espiritualidade na casa da pessoa para fazer um tratamento espiritual lá na casa da pessoa. Quando é insônia, que eu vou dormir à noite, meu espírito se desprende do corpo, o espiritismo fala que é a emancipação da alma, que é uma quase morte, né? É a experiência de morte, que o nosso espírito sai do nosso corpo e vai aí no mundo espiritual. E é muito chamado, a gente também conhece muito como projeção astral. Existem técnicas, mas eu não sei ensinar nenhuma, porque tudo que, assim, o meu desdobramento, a minha emancipação da alma, simplesmente veio, desde criança que eu faço isso. Então, assim, eu não sei falar para vocês como fazer. Mas existem livros que falam sobre isso, existem exercícios. Quem faz esses exercícios dizem que é muito cansativo, mas que se você tiver paciência e persistência, você consegue. Porque todos nós somos capazes. Alguns já nascem fazendo, né? Outros têm que fazer essas práticas para poder fazer essa projeção. Na verdade, todos nós fazemos, mas a questão é fazer consciente, né? Porque nós geralmente fazemos sem a consciência de que estamos fazendo. A gente acorda e não lembra de nada. Eu indico também, vamos continuar nosso estudo mediúnico, vamos fazer o nosso autodesenvolvimento, porque nessa projeção astral, a gente vai sair daqui, a gente vai estar aqui, nesse plano espiritual, a gente vai ver muita coisa feia. Então, se eu não tiver uma preparação, esse meu autodesenvolvimento, essa minha consciência, esse estudo do que acontece no mundo espiritual, eu vou ter um mini infarto lá e vou voltar, né? Vou despertar aqui. Ed Oliveira, Beli, você não tem que ter medo de morrer, você tem que ter medo de não viver a sua vida hoje. Você tem que ter medo de deixar a sua vida passar em vão, porque existe uma fila quilométrica para reencarnar. E se a gente não fizer jus a essa dádiva que Deus nos deu, aí sim é o que vai pegar quando a gente desencarnar. A Sara está perguntando, um desencarnado pode nos fazer mal durante a projeção astral? Pode, gente. Já ouvi relatos e acontece. Mulheres de espíritos que até querem ter relação, né, sexual e ocorre até um estupro. E assim, acontece.
Existem várias coisas, por isso que a projeção astral a gente tem que ter muito cuidado. Porque nem sempre a espiritualidade maior, ela não serve de babá, né? Ela não vai ficar atrás da gente cuidando da gente. A gente tem que ter consciência do que a gente vai fazer, do que a gente quer fazer. É uma coisa assim muito chata, mas eu já vi isso acontecer e acontece. Acontece e com o homem nunca me relatou nada parecido, mas eles encurralam a gente, eles nos prendem ali, que às vezes a gente não consegue realmente sair. E é por isso que a própria, né, a Ivone Pereira, ela falou também que avisar, não vai lá, e ela foi. E tem situações, eu já me peguei várias vezes correndo mesmo, até poder despertar aqui. E por isso que isso é um estudo mediúnico. Do que eu vou falar isso no evangelho no lar? Não faz sentido, né? Por isso que tem que ser tudo bem separado. Por isso que essas coisas, por exemplo, que eu falei aqui, eu tenho que ver depois se eu vou editar, se eu vou tirar a própria espiritualidade. Às vezes falo, apaga isso aí porque você falou demais, vamos tirar. Então tem essa edição quando eu ponho no YouTube. Às vezes tem vídeo aqui que eu já fiz de 1h30, eu botei no YouTube, só tinha meia hora. Então, estudar a mediunidade não é uma coisa muito fácil às vezes. Tem um lado que a gente se assusta mesmo. Dimitri, a situação que te pegaram no colo foi projeção astral? Sim, é projeção astral também, né? É a mesma coisa, a gente fala em nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Me pegaram, foi um espírito, e o engraçado é que não era um mentor, era um espírito que me ajudou mesmo, e ele era muito alto, assim, e me pegou no colo, e eu lembro que ele corria, e eu assim, sabe assim, sem energia, sem nada. Mas não é sempre que a gente tem essas ajudas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Acontece muito. Da mesma forma que você pede para suspender a mediunidade, você pede para aflorar? Sim, Camila, mas aflorar, ninguém vai poder fazer isso por você a não ser você mesma. Você fazendo a sua parte, os seus mentores, né? Existe um mentor da mediunidade, tá, gente? Ele vai nos ajudar a aflorar, né? E aí, esse afloramento vai vir com o nosso desenvolvimento como pessoa. Carol, inicio pelo Evangelho. O Evangelho, Carol, para o médium, ele é uma coisa que é quase uma obrigação. Nós, como médiuns, nós temos a obrigação redobrada do orar e vigiai. Porque eu aflorando, ajudando na mediunidade, a minha anteninha vai estar mais assim, não é que eu sou um ser de luz, eu vou estar com uma luz aqui, não é. Mas os espíritos, eles vêm como se fosse uma antena, uma luz aqui em cima, que eles podem se conectar muito mais fácil. Então, o médium, ele tem que fazer no mínimo uma vez por semana, no mínimo. Porque tem médios que às vezes, dependendo, tem que fazer até 2, 3 vezes por semana. E aí um evangelho no lar, assim, não estou dizendo para fazer com outras pessoas também sempre, né? Eu vou fazer com outras pessoas, mas o médium, ele tem que ter aquele momento de ler o evangelho, de fazer as preces. Quando eu realmente coloquei a minha mediunidade mais a sério, e parei, falei assim, e pensei junto comigo, né? Pensei, não, tá na hora de eu levar minha mediunidade a sério e trabalhar para ajudar as pessoas e não correr mais disso, porque eu fui criada numa família que ninguém era espírita, tinha preconceito, eu me calei por muito tempo, escondi, e aí depois também me casei com uma pessoa que não gosta, então tudo me levava sempre para não ir para o lado da mediunidade, mas até que chegou uma hora que eu veio aquele chamado do coração, né? Ô meu filho, ou você vai trabalhar, ou então não sei o que você está fazendo aí com essa mediunidade. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a me melhorar, assim, no meu sentido da minha vibração, da minha aura. Eu precisava me melhorar como pessoa. Aí o que eu comecei a fazer? Eu coloquei um despertador no meu celular, tal hora, todo dia, para despertar, que naquele horário eu ia parar por 20 minutos, 30 minutos, eu ia fazer uma leitura de uma página do Evangelho, ia fazer a minha prece, ia fazer a minha meditação, que vinha o meu mentor da mediunidade para mexer no meu campus, né, no meu organismo, né, para
apurar, né? Porque já era aflorada, mas para limpar, para organizar, né? E aí eu fui melhorando como pessoa, nesse sentido, assim, da minha vibração, mas foram com as minhas preces, com o evangelho que eu fazia todos os dias, de 20 a 30 minutos. Primeiro eu fazia uma prece, lia uma página do evangelho, ou também eu lia do livro Pão Nosso, fazia minha meditação e terminava com uma prece, sozinha. E isso é um ótimo caminho, porque a gente vai entrando numa energia, assim, de uma pessoa, assim, de querer mesmo se conectar com Deus. E aí eu sempre pedia para Deus, na hora que eu estiver pronta, me mostre o caminho. E aí eu voltei para o centro, porque eu não estava nem indo, frequentava mais o centro, porque eu tinha parado. Aí eu já voltei estudando, já entrei na mesa mediúnica, ajudando em cursos, já entrei no atendimento fraterno, porque era uma coisa que eu já fazia antes. Então, assim, sempre começa por nós. A nossa mediunidade vai aflorar de acordo com o meu amadurecimento espiritual, de acordo com o meu despertar também para essa questão, né? Mas se eu quero a minha mediunidade com Jesus, né? Porque a mediunidade sem Jesus também existe, né? Mas tem que ser com Jesus, porque se não for, é que eu brinco, dá ruim no final, gente, dá ruim no final, não adianta, porque a nossa mediunidade, ela acaba indo para caminhos, às vezes até fúteis, né? A meditação, às vezes eu fazia de 10 minutos, né? Às vezes não, eu fazia 10 minutos. É você sentar numa posição confortável, respirar, e não é guiada, é simplesmente se calar, né? O interno. E aí respirava, sentir o ambiente, esvaziar a mente, não pensar em nada. E aí eu escutava aquele momento de escutar, sentir a espiritualidade, esvaziar a minha mente, para poder tirar essa ansiedade, poder me pacificar, né? A minha mente. Porque enquanto a nossa mente for um baile funk, dificilmente a espiritualidade vai também conseguir essa sintonia com a gente, né? Na hora da prática mediúnica. E aí, quando o médium está pronto, o trabalho aparece, podem ter certeza. Mas é claro, a gente tem que ir para um centro espírita e também sair de casa, porque não é para começar em casa. Eu comecei a realmente colocar em prática a minha mediunidade no centro espírita. E é isso que eu aconselho a vocês. Tenham paciência, vão no centro espírita, tem assistência dos dirigentes que são mais experientes, eles vão nos indicar onde estamos acertando, onde estamos errando. A própria psicografia, ela veio com o tempo, eu nunca pedi, ela veio numa mesa mediúnica, que aconteceu. Então, assim, a mediunidade, a gente não tem que ter ansiedade, a gente tem que ter tranquilidade, paciência. Rê, você acha que a mediunidade não assistida leva à depressão? Eu acho que a mediunidade não assistida, quer dizer, aquela que não é orientada por pessoas mais experientes, eu acho que pode levar a uma depressão, sim. Por quê? Pelo fato de que a gente vai estar, assim, com os canais abertos, né, para uma sintonia. Então, assim, se eu não soubesse trabalhar com essa minha mediunidade, se eu não tiver um conhecimento, é complicado. A gente tem que ter o nosso equilíbrio também, né, emocional, psíquico. Qual é a melhor forma, gente, para o médium ter o equilíbrio psíquico dele, se não for a meditação? A prece, ela é a hora da gente falar, mas a meditação, eu acredito que para o médium é quase que uma obrigação. E não é a meditação guiada sempre, porque aqui eu faço a guiada, pra você ver que eu dou umas pausas pra gente não falar nada, pra gente ficar em silêncio. Mas se eu fosse fazer uma meditação aqui em live, a gente ia ficar aí 10 minutos sem falar nada. Aí ia ficar 10 minutos aqui, a gente aqui, pá, vocês daí, eu daqui, a gente sem falar nada. Porque a meditação do médium, ela tem que ser aquela que vou esvaziar a mente. Eu vou deixar assim, vou sentir o meu mundo aqui nesse mundo, né? O ambiente físico, mas o ambiente espiritual também. Então, se eu quero ser médium,
tem que aprender, né? Criar esse hábito da meditação. Hoje, eu tenho até que me policiar, que eu faço poucas vezes, mas eu fazia todos os dias. Eu já fiz retiros espirituais, né? Que eu passava sexta, sábado, domingo em meditação. Teve um que eu fiz com a monja Coen, que eu do lado dela ali, eu chorava com cãibra, com dor. E ela até uma vez falou que era para eu esvaziar a mente, que a dor não existia. Quase que eu falei, não existe. Assim, foi engraçado, mas... E ela falou uma coisa que hoje faz todo sentido para mim. Ela falava assim, que de 40 minutos meditado, eu vou levar para minha vida toda. 10 minutos meditado, tudo que eu meditei no meu passado, eu ganhei e eu vou levar pro resto da minha vida. Eu aprendi, eu fiz retiro também com outros monges lá do sul também. O budismo, ele me deu essa essência da meditação, de esvaziar a mente. E isso foi uma coisa assim que me ajudou bastante. Mas eu não preciso pro budismo para fazer meditação, eu posso fazer meditação em casa, né? Não preciso ir para um retiro espiritual. Até porque hoje retiro budista, assim, eu acho que nem quase existe mais. Joyce, a meditação é não pensar em nada. Aí a gente vai esvaziar a mente, sentar numa postura, respirar e ficar assim, quietinha. Aí eu vou ficar pensando, não pensar em nada, não pensar em nada, não pensar em nada. Aí o que acontece? Quando eu tenho muito problema em não pensar em nada, eu começo a respirar profundamente, prestar atenção na minha respiração, que aí eu vou me acalmando. E aí vai chegar uma hora que eu vou conseguir tranquilizar e não pensar em nada, só sentir, só escutar. Mas isso no começo, às vezes, é um aprendizado, não é da noite pro dia. Exatamente, Abigail, a paciência e a tolerância. Gente, eu tenho que desligar, vamos fazer a nossa prece. Desculpem os comentários que eu não consegui ler. A Geice falou imaginar uma tela em branco. Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa prece final. Fechar os olhos. E o melhor horário para fazer uma meditação é à noite. Antes de dormir, melhor ainda, mas que eu não esteja com sono, né? Melhor momento, aquele que todo mundo tá dormindo, eu vou lá para a sala e no silêncio, assim, não tem nem musiquinha nem nada. Aí eu faço minha meditação, não tem coisa melhor. Vamos respirar profundamente, com paz, com amor, em harmonia. Agradecer a espiritualidade por esse momento. Respira pausadamente. Inspira profundamente. E solta. Obrigada, Senhor, por mais esse momento. Que esse estudo possa ser proveitoso, que nós possamos levar para o nosso dia a dia, que nós possamos levar na nossa prática mediúnica, para que eu possa também fortalecer a minha mente, controlar os meus pensamentos, entender a importância de eu direcionar sempre meus pensamentos para as coisas boas, entender que eu posso e eu consigo controlar os meus pensamentos,
com o meu esforço diário, entender que ninguém tem poder sobre mim, a não ser Deus e somente Deus. Somos filhos de Deus, ser espiritual e vibracional. Que eu controlo a minha vida, eu controlo o meu destino. Que eu possa expandir cada vez mais a minha consciência e a minha mente para entender desses mecanismos que estão ao meu alcance. Que a minha mediunidade possa ser direcionada sempre para o caminhar com Jesus. Que eu possa escutar, me inspirar nos meus mentores, sempre no meu caminhar com a mediunidade. Obrigada, Senhor, Jesus, nosso Mestre amado, por mais esse momento. Peço ajuda, Senhor, para limpar e eliminar todos os miasmas, pensamentos negativos que possam estar no meu perispírito e que eu possa caminhar com confiança e serenidade e que a minha mediunidade sempre esteja no caminhar, nos passos de Jesus, sempre. Damos por encerrados nossos estudos mediúnicos. Agradecemos pelas nossas águas fluidificadas, agradecemos pela nossa proteção espiritual nesse momento e que eu possa levar essa paz, essa harmonia comigo todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Podem abrir os olhos. Medeiros, é você, Rafinha? O Medeiros Rafael é meu sobrinho, coisa mais linda, tem 13 aninhos, é ele mesmo. Obrigada, gente. E assim, quando eu falo para vocês, né, a questão de ir no centro espírita, eu falo isso porque eu não conheço cada um, eu não sei até que ponto eu posso falar com segurança que não, olha, você consegue fazer isso sozinha na sua casa, você tem essa segurança, você tem esse equilíbrio. Eu não conheço individualmente que eu possa falar isso, né? Então, assim, o que a gente aconselha na regra, no geral, é fazer esse desenvolvimento mediúnico no centro espírita, tá? Mas tem aquelas pessoas que não têm acesso a centro espírita, continua fazendo o evangelho aqui com a gente, ou sozinho também, os estudos mediúnicos, se equilibrar, se harmonizar. E se eu tenho essa segurança, essa confiança de que eu estou pronta e preparada para lidar, né, com espíritos sofredores em qualquer situação, tudo bem, tá? Mas eu não falo isso porque é difícil, né? A gente não conhece todo mundo. Então, uma pessoa que pode achar que está preparada e depois ver que não está preparada. Então, por isso que eu aconselho sempre aí não começar, né, a prática mediúnica com dirigentes mais experientes. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes infelizmente também tem lugares que mais desajudam do que ajudam a gente com a nossa mediunidade. Então é por isso que a gente tem que estar sempre assim, pedindo a Deus para nos direcionar para o melhor lugar, onde a minha mediunidade poderá ser trabalhada da forma mais proveitosa, da forma assim que eu vou poder realmente ajudar ao próximo.
porque eu lembrei também de uma pessoa que me escreveu que ela ia aí já era acho que era Umbanda, né? Não é criticando a religião, porque isso acontece com qualquer religião, tá? Ela fazia o trabalho mediúnico dela, ia até com a família e tudo, mas que ela tinha que levar um monte de coisa, ela tinha que pagar todo mês uma matrícula lá, que era um valor que ela me falou, que eu falei, eu não acredito que você pagava isso. E no final das contas, ela disse que assistindo aqui a live, ela foi começando a entender que nesse mundo da mediunidade com Jesus, não existe esse negócio de a gente ter que dar dinheiro, a gente ter que pagar, a gente ter que gastar, não existe. E aí quando ela foi botar no papel, ela tinha que pagar um valor alto, porque ela ia com a família, e sendo que ela começou a perceber que aquele dinheiro todo não ia para caridade, que ia para pessoas, né, dali da instituição, que ficavam cada vez mais ricas, enfim. E foi pensando nisso que eu também estou falando isso para vocês. A gente sempre pedir para Deus, para nos colocar no lugar, né, que eu não vou ser explorada, que eu não vou ser desencaminhada, porque infelizmente a gente vai até com a boa vontade e às vezes as pessoas elas nos desencaminham. Então a gente tem que estar sempre com essa vigilância também. Mas é aqui, aqui não, né? Nos estudos que nós fazemos, entendendo que as coisas de Deus não vêm com dinheiro, cobrança, com nada disso, a gente entende, né? E que nem eu vou ganhar e que nem a pessoa que eu vou estar lá trabalhando também vai ganhar, ninguém vai ganhar. Quem vai ganhar são as pessoas que precisam, não é financeiramente, né? É com a mediunidade. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Agradeço a presença de vocês e vamos continuar. E na próxima quarta a gente continua aí falando dos estudos em cima dos ensinamentos do Martins Peralva, dos ensinamentos do Chico Xavier, né? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda, né? No nosso Evangelho no Lar. O amor não tem preço, a bondade não tem preço, nada disso tem preço. Então, beijo, gente. Fiquem com Deus. Continuar nessa sintonia excelente que nós estamos agora, né? E quem sabe nós nos encontramos aí em projeção astral. Tem várias pessoas aqui que já encontraram comigo em cursos, em ajudas mediúnicas e me relatam. E aquelas pessoas que já sonharam comigo, né, nessa projeção e nunca me falaram também. Quem sabe a gente se encontra, né? Um beijo. Fiquem com Deus. Vou encerrar, tá?